O que eu tenho em mãos é o novo fone da Baseus que ainda nem foi lançado oficialmente, o EP10 Pro. A gente vai praticamente vazar o review desse fone porque esse cara ainda não tem nem a caixinha definida, quase um protótipo. Agradeço a Baseus por ter enviado ele pra gente e ao que tudo indica, esse cara deve trazer um custo-benefício muito legal. Mas no conteúdo de hoje o pessoal da Baseus vai ficar doido, porque a gente vai criticar o que tem que criticar nesse cara e a gente também vai mostrar os aspectos positivos dele. Olhando para ele, parece um fone normal, mas a realidade é que ele tem uma pá de tecnologias agregadas. Uma delas seria o cancelamento de ruído, o modo transparência, modo de baixa latência para games, o modo LDAC, que aumenta a qualidade sonora, e um aplicativo com várias funções especiais, por isso vale a pena prestar atenção nessa análise. É notável que ele tem um estojo compacto, tanto que ele cabe na palma da minha mão, então você vai poder carregar ele para todo lugar, e é bem acabado, né? Ele tem um travamento magnético bem firme, passa uma sensação de produto premium. Os fones são independentes, então eu posso escutar o áudio só com um fone, só com outro, sem problema nenhum. Eles têm a sua própria bateria e também a case tem a sua própria bateria. E também o design dos fones são anatômicos. No caso aqui, para eu testar, eu recebi apenas o fone, tá? Com essa borrachinha aqui para encaixar no ouvido. Ele encaixa tranquilo, cara, no ouvido, é bem confortável, para falar a verdade, você até esquece que tá com fone. Detalhe que cada fone tem um botão capacitivo para você executar comandos por aqui. E ele também possui a certificação IP55, que protege contra poeira, suor e respingos, mas não é a prova d'água total. Segundo a Baseus, o EP10 Pro tem um nível de cancelamento de ruído de menos 50 decibéis. E vale mencionar que para esse nível de cancelamento de ruído funcionar, ele tem que estar bem encaixado na orelha, né? Esse nível de cancelamento de ruído é configurável pelo app, podendo ser até customizado para que fique, né, com o nível máximo de redução de ruído. No ambiente onde eu estou, por exemplo, eu tenho um computador que tem umas ventoinhas que até tá fazendo um barulho um pouco acima do normal, tem alguns grilos fazendo barulho ali na janela, e um pouco mais distante a gente tem uma estrada que dá assim para escutar o barulho dos carros ao fundo. E com o cancelamento de ruído ativado, por exemplo, no meu ambiente, eu escuto bem mais baixinha a ventoinha do computador, ela fica bem, somzinho bem mais ambiente mesmo. Eu escuto ainda os grilos, mas de uma maneira muito mais lá no fundo, então a gente tem um pouquinho de sensação de um aumento de paz. Mesmo reduzindo o ruído no máximo com esse fone, essa redução não é de uma maneira antinatural e é uma redução de ruído relaxante. Já houve casos de eu testar fones aqui no canal em que cancelava tanto o ruído que chegava a ser até esquisito, né? Dava uma sensação de mal-estar. E não é o caso desse cara. Só que vale mencionar que esse cara é um fonezinho de bolso, ideal para você levar para qualquer lugar também. E a Baseus também pensou nisso colocando o modo Transparency, que é o modo transparência aqui dos microfones. Quando eu ativo o modo de transparência, por exemplo, eu falando aqui com vocês, eu escuto a minha voz muito mais alta, muito nítida, e os sons em volta, eles ficam mais atenuados. O que está mais perto de mim, principalmente, fica mais alto, e os sons em volta fica um pouco mais alto, só que o modo Transparency ele prioriza principalmente vozes, ou seja, é bom para caso você esteja ali trabalhando com alguém, precisa escutar o que a outra pessoa fala enquanto você ouve coisas no fone. Então é um modo bem útil, tá? Vale mencionar, né, que como a gente aumenta a captação dele, eu também acabo ouvindo um pouco mais as ventoinhas, por exemplo, do meu computador. Esse é um exemplo prático aqui para você entender. E diferente do modo de redução de ruído, o modo transparência não tem ajuste no app, é só isso mesmo. Já o modo normal é normal, simplesmente você usando o fone de boa. O modo transparência também acaba sendo muito bom caso você esteja andando na rua, né, para garantir uma segurança de você ouvindo melhor tudo que acontece em volta de você. Apesar de pequenos, nesses carinhas aqui a gente tem um conjunto com 6 microfones. E os microfones que tem aqui são utilizados para fazer o cancelamento de ruído, para regular essa questão do modo transparência, mas eles estão aqui principalmente para serem utilizados como microfone mesmo, né? Afinal, muitas das vezes a pessoa usa um fonezinho desse, o telefone toca e tal, principalmente no celular, aí o cara precisa de ficar usando o próprio celular como microfone, né? E a tecnologia desse fone possui recursos de inteligência artificial agregados. Então, por exemplo, eu posso usar esse fone, tá? Para fazer chamadas e com ele eu consigo, por exemplo, reduzir para a pessoa que está ouvindo o ruído de fundo da chamada, assim como eu também consigo escutar as chamadas
com o ruído de fundo reduzido. Isso aqui é muito legal, cara. O áudio que você está escutando agora está sendo gravado pelo fone. Vou bater nele aqui e eu acredito que você deva ter ouvido se a inteligência artificial não cancelou o som. Basicamente, eu não sei até quando que ele aplica recursos de inteligência artificial, utilizando ele no modo de gravação de vídeo, afinal, ele não foi criado para isso, ele foi feito para fazer chamadas. Porém, aqui você pode ter uma noção clara disso, tanto que eu me afasto e eu me afastando aqui, a gente continua tendo uma qualidade sonora muito próxima, né, do padrão, porque o fone está sempre posicionado aqui bem perto da minha boca. E sobre a qualidade, aí você que me fala se você gostou ou não. Falando um pouco mais de qualidade sonora, esse carinha tem um driver de som de 10 milímetros, ou seja, um tamanho muito bom para um fone TWS. Geralmente vai ter entre 9 e 11 milímetros. Testando graves, ele não conseguiu alcançar subgraves muito profundos, ou seja, o gráfico ali da equalização dele, se eu fosse desenhar, seria um V. Por quê? Você vai entender. Isso já era meio esperado, né, cara? Ele é muito pequenininho para bater um gravizão nisso aqui. Apesar da tecnologia de alto-falante estar evoluindo e esse cara ser bem evoluído, você vai escutar sons médios de boa qualidade com ele e agudos limpos. A separação do áudio estéreo entre os canais é excelente. Funciona muito bem em jogos. Eu usei como referência o Rainbow Six Siege, que é um jogo que necessita muito de fone de ouvido, e para escutar áudios da esquerda para a direita, passos, ele ficou excelente, ele tem uma excelente separação. Mas eu particularmente senti um pouco de dificuldade de entender de onde estava vindo os sons dos inimigos em um determinado campo frontal, ou seja, estava mais fácil de entender quando os inimigos estavam na extremidade, mas um pouco mais difícil de entender o posicionamento dos inimigos no ângulo um pouco mais fechado à frente, né? Que às vezes até se confundia com a parte de trás. Isso acontece, tá? Mas pode ser uma percepção minha apenas. Isso é muito comum em fones estéreos, porque a gente só tem 2 pontos de som aqui para definir toda a profundidade do áudio ali de todo o ambiente no jogo. Então realmente é complicado. Mas vale mencionar que ele tem um modo LDAC. E cara, quando eu liguei esse modo, isso fez diferença real na minha gameplay em termos de entender um pouco mais o posicionamento dos inimigos. Quando você liga esse modo de áudio, o fone trabalha com uma taxa de bitrate maior, ou seja, ele transfere mais dados ao mesmo tempo e compacta menos os arquivos de som. Daí você tem uma qualidade maior para música, para qualquer tipo de aplicação. E principalmente em game, quando eu liguei esse modo e senti a diferença, deu até um arrepio aqui assim, porque realmente o aumento de qualidade é muito notável. Só que esse modo aqui não é compatível com o modo de baixa latência para games, o que, por exemplo, para um jogador mais assertivo ali, mais profissional, e talvez note a diferença de comunicação, principalmente no começo de barulho de cada áudio. Como assim, Fafá? Vamos supor que eu tô parado aqui, barulho nenhum, né? Não tô escutando nada no fone. De repente, toca uma música. Eu percebo que no modo LDAC, que tem qualidade maior, a música demora um pouquinho mais para começar a tocar. Se alguém fala comigo, eu percebo que corta um pouquinho ali do começo da fala. Aí você tá jogando lá um cenário lá, maior silêncio, de repente faz assim, pum! Aí você não escuta os primeiros segundos do pum, entendeu? Tem essa desvantagem. Mas, sinceramente, por conta do aumento da qualidade, principalmente no Rainbow Six, ou um jogo assim, né, de ter que escutar os passos, eu acho que vale a pena. O bom é que você pode escolher o modo de baixa latência. Cara, pô, você realmente não percebe nada disso, né? É muito rápido mesmo. Ainda falando sobre qualidade sonora, eu não citei, mas o aplicativo traz um monte de controles do som do fone, que são ótimos, né? A gente pode aumentar aqui a base, a gente pode aumentar o balanço dinâmico, a gente pode colocar aqui um efeito de som espacial, né? Além do modo de equalização, que sinceramente é muito bom. Você pode configurar, né, essas opções aqui e ainda pode selecionar uma opção customizada. Mas uma coisa que eu senti falta aqui no modo de equalização da Basios foi um guia dentro do próprio aplicativo para que pessoas mais leigas consigam ajustar com mais facilidade, testar ali o fone, sabe? Que é algo que inclusive tem empresa concorrente fazendo. Então isso daí é um toque para a Basios melhorar. Não tira de forma nenhuma a qualidade do fone, mas seria um extra, um plus. A bateria de cada fonezinho aqui, ela dura até 12 horas de uso contínuo no volume normal, ok? E dura mesmo, cara. A Basios ela é sinistra quando se trata disso. O aplicativo também mostra a duração da bateria aqui. Só que é o seguinte, o estojo também tem bateria, e se você não fizer um uso contínuo, diretão mesmo ali, dá pra você, tipo, parei de usar, coloco no estojo. E aí, o estojo vai garantir mais 43
16 horas, ou seja, são 55 horas de autonomia combinada. Isso você utilizando ele no modo normal. Com o cancelamento de ruído ativo, você vai ter um aumento de consumo de cerca de 15%. Com o modo de alta qualidade, cara, o LDAC ligado, ele vai consumir de cerca de 20 a 25% a mais. Com cancelamento de ruído ativo e o modo de alta qualidade ativado, ele vai durar em torno de umas 7 horas. Isso sem contar a carga do case. Ainda assim é um bom resultado para fones TWS. Vale mencionar que a case carrega com um carregador USB do tipo C. Eu recebi apenas o fone, cara, então provavelmente dentro da caixa vai vir pelo menos com um cabinho para carregar, manual, mas eu não sei como é que vai vir essa questão ainda. E além de tudo que eu citei, o aplicativo tem alguns controles e funções extras que a gente não pode esquecer. Lembra que eu falei do botão capacitivo no começo do vídeo? A gente pode configurar dentro do aplicativo a função do atalho de cada botão. E eu, por exemplo, coloquei uma assistente por voz apertando 3 vezes o botão, apertando uma vez eu dou play e pause na música, apertando 2 vezes rapidinho, eu posso configurar para passar a música, por exemplo, aqui. Então, cara, é um fone que ele é bem configurável até. Isso é da hora, cara, porque eu mesmo já peguei alguns modelos de fone que tinham até uns atalhos assim, só que tinha uns atalhos meio nada a ver, meio difícil de usar. Então você configura ele do jeito que você quer, do jeito que você gosta. O EP10 Pro também conta com uma tecnologia Smart Connect que muita gente nem percebe, cara, que é muito boa. Ele tem um Bluetooth 6.0 e graças a isso eu consigo, por exemplo, conectar ele no meu celular e conectar ele no meu notebook ou computador direto. E daí, por exemplo, eu consigo estar ouvindo meus áudios aqui no celular, colocando vídeo e tudo mais. E com ele no ouvido ainda, se o Bluetooth do meu computador estiver ligado e estiver pareado, eu vou colocar um vídeo aqui e vai sair também no fone, cara. Por quê? Ele conecta com 2 dispositivos ao mesmo tempo. Só que vale mencionar que ele não mistura o áudio dos dois. Então, ou ele vai ficar em um ou em outro. Então, ele vai reconhecer quem tá tocando e quem tá fazendo barulho aí que vai mandar, entendeu? Ou seja, não tem essa besteira de você ficar desconectando e conectando em outro lugar, o que é legal, adorei isso. Pra ser bem sincero, o EP10 Pro, ele me surpreendeu em vários sentidos. Ele é um fone legal pro dia a dia e até que eu gostei de jogar com ele. Eu não diria que ele é algo gamer, mas no final das contas ele tem sim um som bem legal, principalmente para jogar FPS. Talvez o cancelamento de ruído poderia ser um pouquinho mais eficiente, né? Eu percebi que ele só fica eficiente bem encaixadinho ali no ouvido. E o modo transparência podia ser até um pouco mais forte. No meu entendimento, esse fone aqui, ele tem um público bem definido, que é o cara que está buscando algo intermediário, mas bom, não quer abrir mão de tecnologia, quer ter algo bom. E agora que vai a questão, a análise que eu fiz aqui é uma análise cega. Eu não sei o valor desse cara, viu? Até porque a Baseus ainda não definiu. Então, provavelmente, no dia que você estiver assistindo a esse conteúdo, a Baseus deve ter lançado uma promoção e você vai encontrar o preço real dele no link da descrição. Mas eu tô acreditando fortemente que a Baseus vai vender isso barato, senão não tinha mandado pra mim, tá ligado? Então corre aí, ó, clica no link da descrição, dá uma conferida no preço. Espero que você tenha gostado do review. Eu vou ficando por aqui, um grande abraço e até mais.